Pronto, a partir de agora, vamos iniciar a nossa aula, certo? Onde hoje vamos fazer uma revisão sobre as bacias hidrográficas, aula essa que foi postada ontem e hoje. Dessas aulas que a gente começou a analisar, vimos nelas que o Brasil ela compõe 12 bacias, ou seja, dentro do nosso território brasileiro, nós temos 12 bacias hidrográficas. Mas destas 12, estudamos 8. Por que 8, professora? Porque essas 8 são as mais importantes. São aquelas que ajudam no desenvolvimento econômico do nosso país. Tanto com relação à distribuição de energia, com relação a saneamento básico e através de navegações com os rios que fazem parte, principalmente na região norte, no deslocamento da população e dos produtos. Tudo bem? Sim. Pronto. Sim. Na nossa aula, a gente iniciou ela falando sobre a bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Qual a sua importância? Então, analisando a imagem, dá para vocês verem direitinho? Sim. Sim. Pronto. Sim. Uma bacia hidrográfica ela está relacionada com o que a gente estudou na semana passada, que foram os rios. O que é essa bacia hidrográfica? São as águas que percorrem, ou seja, elas fazem um percurso da sua nascente, que todas elas acontecem nas montanhas ou serras, e descem com destino às grandes cidades. Então, observando aqui, nós temos uma bacia hidrográfica é uma área de drenagem composta por um rio principal e seus rios afluentes. O que é o rio principal? É aquele que nasce na serra, aquele que ele começa a percorrer o caminho. Então, aqui nós temos o percurso do rio principal nascendo na montanha ou numa serra. E vocês vão observar que ele vem descendo caminho. Ele vem fazendo esse percurso até desaguar. E o que são esses rios afluentes? São aqueles que vêm ao seu lado, que vai desaguar dentro dele. Ó. Nós temos aqui um rio que vai desaguar dentro dele. Nós temos outro rio menor que vai desaguar. Então, são rios pequenos que vão desaguar dentro de um rio grande. Lembram dessa parte que a gente estudou na semana passada? Sim. Pronto. Continuando aqui, ó. A bacia hidrográfica, ela é alimentada pela água da chuva, das montanhas e as águas subterrâneas, que escorrem para o curso da água. Lembrando a vocês que as nossas águas da bacia hidrográfica, elas são águas doces. Por que elas são doces? Porque elas vêm da chuva ou de uma nascente, que essa nascente, muitas vezes, ela vem da água subterrânea, ou seja, debaixo do nosso subsolo. Lembram dessa parte no conteúdo? Sim. Quem ali prestou atenção? Pronto. Lembrando a vocês que toda a nossa água da chuva, quando ela penetra no nosso subsolo, ela vai ser filtrada, ela vai ficar armazenada e vai ser chamada de água subterrânea. Nosso segundo ponto com relação ao escoamento de água. É favorecido pelo relevo, ou seja, é nas montanhas que ocorre o seu processo, o seu percurso. Assim, os desníveis na superfície dão direção para a água. O que é um desnível? É o percurso que ele está descendo, ou seja, ele desce montanha abaixo. E nesse caminho que ele está descendo, ele encontra barreiras. E essas barreiras, ele vai acabar levando, que são chamados de quê? Escoários, que são as pedras, que são árvores. Então, ele vai levando o que encontra pelo caminho. Estudamos isso na semana passada e mais uma vez na nossa aula de hoje. Nós temos aqui, ó, desse ponto, bacias hidrográficas. São separadas por polos divisores de água. O que são esses divisores de água? São as montanhas. Então, as montanhas, elas fazem com que o rio ele possa ter vários caminhos. Por isso que nós temos um rio principal e seus afluentes. Olhando para a nossa imagem,
quê? Nós temos o rio principal descendo, não é isso? E aqui, Sim. ó, a montanha, ela mostra vários caminhos, ó. Um daqui, vem o outro do outro lado, vem esse do outro lado, e eles se encontram todos no rio principal. Por quê? Porque eles encontraram uma barreira no caminho, então eles precisavam encontrar um novo caminho para poder se encontrar com esse rio, assim formando a nossa bacia hidrográfica. Alguma dúvida? Não. Não? Vamos adiante. Vocês sabem o que significa esse desenho? Deixa eu limpar para vocês. Vocês sabem o que significa essa imagem que está aparecendo na tela? Não. Isso é um mapa mental. Vocês lembram quando eu tanto falava na sala, como em algumas atividades eu pedia para vocês fazerem um mapa mental? Sim. Pronto. O mapa mental é isso. Você pega um ponto importante do assunto e você coloca ele em frases. Para quê? Para fazer você lembrar do assunto, não precisar ficar relendo o capítulo várias vezes, não ficar lendo aquele monte de informação, certo? Então, aqui, ó, na nossa imagem, nós temos uma bacia hidrográfica, que é a nossa hidrografia, e suas principais características. Nós temos aqui em cima a bacia amazônica, bacia do Tocantins, que é conhecida como Tocantins-Araguaia. Nós temos a bacia do Uruguai, bacia do Paraguai, do Paraná, São Francisco e Parnaíba. São as principais bacias que fazem parte do desenvolvimento do nosso país. E aqui do lado, nós temos a hidrografia brasileira, que é explicando o que é uma hidrografia. Então, vamos observar primeiro pela hidrografia. Ela fala o seguinte: é uma drenagem exotérmica. Isso significa o quê? Os rios, eles descem montanha abaixo ou serra abaixo, com destino a um oceano. Qual é o oceano que banha o Brasil? E aí? Qual é o oceano que banha o nosso Brasil, o litoral brasileiro? Atlântico. Exatamente, o Oceano Atlântico é onde se encontra todo o litoral brasileiro, das praias da região Nordeste, região Sudeste e região Sul. Fala também que são rios de planalto. Por que são rios de planalto? Porque eles nascem nas montanhas. Então, eu posso dizer que as bacias hidrográficas, elas estão relacionadas com o relevo, ou seja, com o planalto? Sim, ele está relacionado com o planalto. Por quê? Porque ele vem descendo serra abaixo e ele costuma nascer nas montanhas. Eles são rios perenes. O que é um rio perene? É um rio que seca ou é um rio que não seca? Não seca. É um rio que não seca, também vimos na nossa aula passada. Rio perene, rio principal, ele é conhecido como rio que não seca. Por que ele não vai secar? Porque a sua nascente vem através de águas subterrâneas ou através da água da chuva. Ele é regime pluvial. O que significa isso? Que é uma utilização da água, ou seja, o surgimento da sua bacia hidrográfica é através de águas armazenadas no nosso subsolo ou através da água da chuva. Até aqui alguma dúvida? Não. Certo. Não. Vamos lá agora fazer uma revisão das nossas bacias hidrográficas. A primeira que a gente viu no decorrer das nossas aulas, aqui em cima, a bacia amazônica. Fala o seguinte: o seu principal rio é o rio Amazonas. Isso quer dizer o quê? Que o nome amazônica é só porque o rio é Amazonas? Não. O nome bacia amazônica está relacionado porque está localizado dentro da região norte do Brasil e também pega um pouco dos países que fazem fronteira com a região norte. Que países são esses? Nós temos Venezuela, Suriname, Guiana, são países que a gente encontra a floresta amazônica, por isso que o nome é Bacia Amazônica. O seu rio principal é o Amazonas. Se ele é um rio principal e toda a bacia hidrográfica, ela
tem que ter um rio que não seca, significa que o rio Amazonas ele é chamado de um rio perene ou um rio temporário? E aí? Perene. Rio perene, porque é um rio que não seca. A navegação desse rio, ou seja, do rio Amazonas, ele é importante porque a população da região norte utiliza ele para a pesca, porque é uma área muito alagada e a atividade econômica desenvolvida na região norte está relacionada com extrativismo vegetal, que são a derrubada das madeiras, extrativismo mineral, que é a exploração do ouro, dos minérios, e o extrativismo animal, que é a pesca. E isso com relação à economia. E por que a bacia amazônica é tão importante para o povo da região norte do Brasil? Porque além dele fazer parte do processo da pesca, ele também produz energia para a região norte. Isso quer dizer que só a região norte vai receber essa energia? Não. A região nordeste, por exemplo, alguns estados, eles são beneficiados com essa energia elétrica produzida pela bacia hidrográfica. Mais uma vez, a bacia hidrográfica, ou seja, a bacia do Amazonas, ele tem como principal objetivo a pesca para a população e a produção de energia, abastecer a energia. Por quê? Lembrando a vocês que a nossa energia, ela vem através da geração das forças das águas. A nossa energia vem através da força das águas, por isso que existem as usinas hidrelétricas. Elas precisam dessa água para gerar energia. E a bacia amazônica, além de ajudar na produção de geração de energia, ajuda no abastecimento de água e na atividade pesqueira, com relação à região norte. Mas alguns estados da região nordeste se beneficiam também. Posso continuar? Sim. Bacia do Parnaíba, nossa segunda. Quem tiver com áudio alto, por favor, baixa um pouquinho, tá dando interferência. Nossa bacia do Parnaíba. O seu rio principal se chama Parnaíba, e aí já é em homenagem ao rio. Rio principal, lembrando mais uma vez que é um rio que não seca, é um rio perene. Ele é utilizado para navegação, irrigação e produção de energia. Então, aqui a gente já tem 3 atividades que são relacionadas com ele. Quais são essas atividades? Navegação. Então, o rio ele é utilizado para o transporte de produtos e pessoas. Nós temos a irrigação, que já é relacionada com a atividade agrícola, ajuda os agricultores a irrigar e cultivar os seus produtos. E o nosso terceiro, a produção de energia. Então, ajuda no desenvolvimento da população. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Tia, tá dando interferência. É porque tem alguém assistindo tanto no celular como no computador. Desliga o microfone. Tia, porque tem alguém com o microfone ligado. Aí a senhora fica só no meio da pontinha do outro microfone, deixa. Pronto, vai desligando aí. Liga só quando for fazer uma pergunta que fica melhor. Nossa terceira bacia hidrográfica, do Rio São Francisco. Está muito relacionado com a região Nordeste. Por quê? O seu principal rio qual é? São Francisco. Lembrando a vocês que eu falei na nossa aula passada sobre ele, expliquei. Dei o exemplo de um rio perene, de um rio principal. O Rio São Francisco, ele nasce num estado de Minas Gerais, na região sudeste, mas as suas águas, elas sobem com direção à região nordeste, cortando o estado da Bahia, o estado de Sergipe e o estado de Alagoas, e a água deságua no Oceano Atlântico. Por ser um rio principal, um rio que não seca, os nossos presidentes anteriores, com os governadores, fizeram um projeto chamado de transposição do Rio São Francisco. Qual o objetivo? Levar essas águas do rio
até o sertão do Nordeste, ajudando as populações de quais estados? Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, estados esses que não tinham o encontro com o Rio São Francisco. Então, hoje, o Rio São Francisco, de acordo com a nossa transposição, que é o canal que ajuda as águas chegarem até esses estados, está beneficiando a população do sertão nordestino, ajudando em quais pontos? Irrigação, ou seja, na atividade agrícola, e ajudando também no abastecimento de água para a população. Então, eles não vão sofrer com a falta de água. Entenderam? Sim. Pronto. Sim. Continuando sobre a nossa bacia hidrográfica do São Francisco. Ela é utilizada para navegação, irrigação e produção de energia. Mesmo ponto da bacia do Parnaíba. Navegação, porque é utilizada por barcos para o transporte, tanto de pessoas como de produtos. Que produtos são esses? Muitas vezes são madeiras que são levadas em barcos por rio abaixo ou rio acima, dependendo do local que ele está saindo. Irrigação, que aí tem a transposição do Rio São Francisco, que eu acabei de falar para vocês. Ajudar as famílias, ajudar os agricultores do sertão do Nordeste a ter uma qualidade de vida melhor e para a produção de energia. Aí, no caso da Bacia do São Francisco, 2 regiões do Brasil são beneficiadas. Quais são elas? Região Nordeste e região Sudeste. Então, são as 2 regiões que recebem as águas do Rio São Francisco para a geração de energia. Nossa próxima bacia, a do Paraná. O seu principal rio é o Rio Paraná, um rio perene, ou seja, aquele que não seca. Ele também é utilizado para navegação, pesca e produção de energia. Aí vocês devem estar pensando, Vala, professora, mais uma bacia que é utilizada para as 3 mesmas coisas? Sim, por quê? Porque elas são importantes para o desenvolvimento da população. Será que a gente consegue viver sem energia hoje? Não. Será que a gente consegue viver sem um alimento? Não. Será que a gente consegue viver sem se deslocar de um lugar para o outro, principalmente para trabalhar, para ir ao hospital, para estudar, visitar uma família em um outro estado? Então, ele é utilizado para navegação, tanto para transporte de mercadorias, como transporte de pessoas. Nossa próxima bacia, a do Paraguai. O seu principal rio é o Rio Paraguai. Aí você que assistiu a aula deve estar lembrando. Professora, Paraguai não é um país vizinho ao Brasil? Exatamente, é um país vizinho ao Brasil. Isso significa que as águas desse rio tanto beneficia o nosso país, o Brasil, como beneficia também o Paraguai. Por isso que existe uma parceria entre Brasil e Paraguai com essa bacia hidrográfica para ajudar na geração de energia e na transposição das águas. Ele é utilizado para navegação e pesca do lado do Paraguai e do lado do Brasil, ele é utilizado para o abastecimento de água e geração de energia. Nosso próximo rio, aqui em cima, ó, Bacia do Tocantins, que é conhecido também como Bacia do Tocantins-Araguaia. É um nome só. Por quê? Porque o seu principal rio é o rio Tocantins e ele se encontra com outro rio. Que rio é esse? O rio Araguaia. Por isso que a bacia tem esse nome, por conta desses 2 rios. Ele é utilizado para navegação, pesca e produção de energia. Por quê? Porque não só ele, mas como todos os outros. O nosso país atualmente, ele precisa de muita energia, demais. Então, nós vamos precisar gerar muita energia, por quê? Porque precisamos ter luz em casa, precisamos ter luz para carregar celular, carregar computador, carregar para assistir televisão, para a geladeira ficar ligada. Então, é a nossa necessidade, certo? Continuando, nós temos a bacia do Uruguai.
um outro país também que faz fronteira com o Brasil, que as suas águas também são beneficiadas com a nossa. Vocês que estão botando a mensagenzinha aí, não se preocupe, vai dar tempo, certo? Dá tempo, não se preocupe. Nós temos a bacia do Rio Uruguai, o rio principal, Rio Uruguai, onde ele faz fronteira com o Brasil e também se beneficia com essas águas. Então, essas águas são utilizadas para navegação e para produção de energia. Olha só, preste atenção. A bacia do Uruguai não é utilizado para pesca, já é diferente de outras bacias. Ele é utilizado para produção de energia e apenas navegação. Então, as nossas bacias hidrográficas que acabamos de ver foram Bacia Amazônica, Bacia Tocantins, Bacia do Parnaíba, Bacia do São Francisco, Bacia do Paraná, Bacia do Paraguai e Bacia do Uruguai. Posso continuar? Sim. Sim. Aqui no mapa, Sim. aqui no mapa nós temos todas as nossas 12 bacias. Todas as 12. Observem que, ó, vou falar algumas para vocês. Nós temos aqui de verde a bacia amazônica. Olha só a proporção dessa bacia. A quantidade de estados que são beneficiados por ela. São enormes, né? Nós temos aqui, ó, de cinza, a São Francisco. Olha, região sudeste e região nordeste. Nós temos de amarelo a bacia do Paraná. Abrange região sudeste e região norte. Nós temos de azul a Tocantins Araguaia, que pega a região norte. Então, essas são as principais que estamos observando hoje. Amazonas ou Amazônica, tanto faz, Tocantins Araguaia, Paraná e a São Francisco. São as que abrangem maior território dentro do Brasil. Continuando. A gente vai chegar nas nossas questões. Vixe, professor, vou ter que copiar tudo isso? Não, calma, não é assim, vou explicar. Vamos lá. As nossas questões são as seguintes. Aqui na primeira questão, nós temos a cruzadinha, que são sobre as bacias hidrográficas. O primeiro ponto fala o seguinte. A bacia com maior capacidade de produção de energia do Brasil ele quer saber qual a bacia que produz a maior energia do Brasil. Ele não está perguntando qual é a maior, ele quer saber a que produz mais, que gera mais energia. E aí, qual é a bacia que vocês acham? Amazonas? Não. A bacia que produz mais energia é a bacia do Paraná. Por quê? Eita, que minha letra ficou feia. Por que é a bacia do Paraná que produz mais energia? Porque abastece a região sudeste. Lembra que São Paulo é o estado de maior desenvolvimento, maior população do Brasil. Então, precisa de muita energia, certo? Então, a pergunta foi, bacia com maior capacidade de produção de energia, aquele que produz mais energia. O que produz mais energia é a bacia do Paraná. Nossa segunda, bacia que abriga a maior ilha fluvial do mundo. Que é uma ilha fluvial? É uma parte dentro do território só de água, cercadas por terra ao redor e que essas terras não são tão desenvolvidas. Lembrando do mapa anterior, ele estava de cor azul. Alguém lembra qual é o nome dele? Tocantins. Amazonas. Tocantins, Araguaia. Que ele é 2 nomes, lembra? Por conta de 2 rios, Tocantins, Araguaia. Nossa terceira pergunta. É considerada a rede hidrográfica mais extensa do mundo. Ela é a maior, tanto do Brasil como do mundo. Qual é ela? Quem lembra?
Amazônica ou Amazonas, exatamente. 4. O rio principal dessa bacia nasce no estado de Minas Gerais e as suas águas sobem com destino à região Nordeste. Qual é? São Francisco. São Francisco, exatamente. 5ª, essa bacia se divide entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além das suas águas fazerem fronteira com outro país conhecido como Uruguai. Como é o nome dessa bacia? Uruguai? Bacia do Uruguai, garoto esperto. Próxima, a 6ª. Muitos rios dessa bacia são intermitentes. O que são rios intermitentes? São rios pequenos, são afluentes, que vão desaguar no rio principal. E que rio principal é esse? É o rio Parnaíba. Então, como é o nome dessa bacia hidrográfica? Parnaíba? Parnaíba, o povo esperto. 7ª, bacia que abriga o Pantanal, olha só, Pantanal, Mato Grossense, faz fronteira com o Paraguai. Que bacia é essa? Paraguai? Paraguai, o povo esperto. Tudo tirando nota boa. Então, ó, as nossas respostas são Paraná, Tocantins, Araguaia, Amazônica, São Francisco, Uruguai, Parnaíba e Paraguai. Certo? Certo. Certo, professor. Ok. Próxima. A gente tá encerrando. Vamos lá. São correntes de água doce que se dirigem para o mar. Nasce na montanha, vem descendo com direção ao Oceano Atlântico, porque estamos falando do Brasil. Para um lugar, para um lago ou para um outro rio. Quem sai da montanha descendo o percurso e chegando no Oceano Atlântico é um rio, uma lagoa, uma água ou uma corrente? E aí? Corrente. Corrente. Correto. Por que é corrente? E aí? Eita, todo mundo travou. Travou, não foi? São correntes de água doce que se dirigem para o mar, para um lago ou para um outro rio. Se está dizendo que é corrente de água doce, então só pode ser o quê? Uma água. As nossas águas da bacia hidrográfica, elas estão relacionadas com as nascentes. As correntes é o caminho que ele está percorrendo, certo? Na próxima, rios, lagos e lagoas são formados por águas que não são salgadas. Se essas águas não são salgadas, a água que nasce lá na montanha e desce até o Oceano Atlântico e abastece as bacias hidrográficas, elas são o quê? Água salgada, água doce, água amarga ou água com açúcar? Exatamente, quem respondeu no texto, água doce. Água doce. Pronto. Por conta da próxima aula de vocês, a gente vai encerrar aqui. O que é que vocês vão fazer? Tá faltando, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa questão que vocês vão completar. Como é que vocês vão fazer? Deixa eu explicar. Na parte da cruzadinha, vocês não vão fazer o desenho dela. Vocês só vão colocar bota um e bota a pergunta com a resposta. 2, a pergunta com a resposta. Ou então coloca A, B, C, D sem problema nenhum. E nas questões seguintes, vocês vão copiar normal, colocando apenas a resposta. Não precisa copiar os itens. Pergunta e a resposta. Não precisa copiar os itens, certo? Certo. Tia, as mesmas imagens que passou que são as atividades, vai estar no Classroom também? Eu vou colocar no YouTube. Ah, tá. Eu vou salvar e vou colocar lá.
Dá tempo a gente responder bem ligeirinho aqui. Tem 10 minutos, dá tempo. A nossa quarta questão. De acordo com o mapa do Brasil, quantas são as bacias hidrográficas que a gente já estudou? Nós temos 12 no total, mas estudamos quantas? 8. Estudamos 8. Ao observar o mapa, ele quer saber qual a maior bacia hidrográfica em extensão, ou seja, em tamanho. Qual é a maior? Qual é a maior Amazonas. Amazônia. E a sexta, observe o mapa e marque apenas a bacia que o Rio São Francisco faz parte. O Rio São Francisco, ele abastece qual bacia hidrográfica? São Francisco? São Francisco. Pronto. Pronto, encerramos as nossas questões. Gostaram da aula? Sim. Sim. Ô, tia, você pode como é que a gente vai fazer a parte da cruzadinha? A parte Não. da cruzadinha, você vai apenas copiar os itens. Não precisa fazer o desenho, tá? Mas se você quiser fazer, fica a seu critério. Mas não é obrigado, tá bom? Ok. Pronto. Pois vamos encerrar nossa aula por aqui, tá? Um cheiro para vocês. Até a nossa próxima aula, até a nossa próxima semana. Quem não assistiu a aula, assista e tire as suas dúvidas. Se surgir mais alguma dúvida, podem tirar lá no Class. Tá bom? Tchau, tia. Tchau.